João capítulo 11 vai contar uma história aqui de um homem amigo de Jesus. Não só amigo, mas a Bíblia diz que Jesus amava ele e amava a sua família. Vamos começar a ler. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com um bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Essa aqui não é aquela mulher que Jesus, quando foi convidado para um jantar pelo fariseu, e ela foi até aquela casa e chorou aos pés de Jesus. Não é essa, tá? Essa aqui já é outra. Essa aqui, o nome dela é Maria. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Versículo 4. Ao receber a notícia, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus e a Marta, e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Olha só. Vou pular lá para o versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já na sepultura. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Vou ler nesse momento até aqui só. Aqui, irmãos, existe uma pessoa chamada Marta. E é sobre praticamente ela que eu vou falar nessa noite. Essa mulher. Vemos que Lázaro é o protagonista dessa história, porque ele morreu e foi ressuscitado. Mas nessa noite, o Senhor ele vai nos chamar a atenção para Marta, para as atitudes dessa mulher. E essa mulher era uma mulher que tinha intimidade com Jesus, assim como Maria, também descrita nesse texto, assim como Lázaro. Se você pegar o Evangelho de João, do capítulo 1, você vai ver que Jesus ele repousava em uma casa, em Betânia. E ao longo dos capítulos, eu consegui entender que Jesus ele repousava na casa de Marta e de Maria e de Lázaro, que ele também morava nessa casa. E a Bíblia declara que Jesus os amava. Jesus amava os 3. E eu falei: Senhor, se há amor, eu creio que há um relacionamento profundo. Se há amor, há uma intimidade profunda entre Jesus, Marta, Maria e Lázaro. Eu vejo aqui que são 3 pessoas que não conhecem Jesus apenas de falar, e nem por pouco tempo. São 3 pessoas que conhecem Jesus de ouvir falar, que conhecem Jesus de ver o que ele faz, que conhecem Jesus de conversar, conhecem Jesus de relacionamento, de estar o dia a dia, de sentar na mesa, de se alimentar. Conhece Jesus. Eu acredito que Jesus não tinha defeito, mas nós, seres humanos, conseguimos enxergar defeitos no outro. Então eu acredito que eles conheciam Jesus de verdade, e sabia quem ele era, e sabia o que Jesus poderia fazer. Olha quanta coisa que essas 3 pessoas conheciam de Jesus. Mas a Bíblia nos mostra esse homem Lázaro, uma enfermidade. E Jesus ele não estava ali naquele lugar. Jesus estava em missão com seus discípulos. Estava em outro lugar fazendo missão. E quando Lázaro começa a ficar doente, uma doença ao qual levaria à morte, mandam
recado para Jesus, imediatamente, para que Jesus talvez voltasse e curasse aquele a quem ele ama. É tão claro que o texto diz no recado: Senhor, é aquele a qual o Senhor ama. O Senhor não pode deixar esse homem morrer. É aquele que o Senhor ama. E quando você volta esses capítulos para trás, você vai ver quantas coisas Jesus operou. A Bíblia nos mostra Jesus, ele fazendo um milagre de pegar uma água e transformar em vinho numa festa. E em seguida, o segundo milagre de Jesus, a Bíblia nos mostra um homem que era oficial de um rei, estava com um filho doente, e ele ficou sabendo que Jesus estava passando por aquele lugar. E o que eu achei impressionante nessa história é porque o homem, ele não tinha visto Jesus ainda, mas ele creu que Jesus ele poderia entregar a ele aquilo que ele precisava, que era a cura do seu filho. O filho desse homem estava doente. E a Bíblia diz que esse homem ele vai até Jesus. E ele vai falar para Jesus, ele clama a Jesus. E ele fala insistentemente a Jesus: Senhor, eu preciso que o Senhor vá até a minha casa e cura o meu filho, porque ele está doente a ponto de morte. E a Bíblia diz que no desenrolar da conversa ele fala de novo para Jesus: Jesus, eu preciso que o Senhor vá na minha casa e cura meu filho. E o que eu achei interessante é que as duas histórias parecem que elas são iguais, porque as irmãs de Lázaro mandam um recado para Jesus, para que Jesus viesse curar Lázaro, aquele qual ele amava. E aquele homem, isso é no começo do Evangelho de João. Esse fato do filho desse homem estar doente já tinha acontecido. E essas mulheres, com certeza, sem dúvida, ela sabia desse fato, que Jesus curou esse menino. A Bíblia diz que Jesus ele não vai na casa desse homem. A Bíblia diz que Jesus ele fala: pode ir para sua casa, porque o seu filho estará curado. Ou seja, Jesus ele não foi, Jesus ele não estendeu a mão, Jesus ele curou através de uma palavra. Jesus ele curou através de uma palavra. E quando esse título veio até mim, creia no que Jesus disse. As promessas do Senhor, você precisa acreditar. Porque as palavras do Senhor, quando é enviada, a Bíblia diz que ela não volta vazia. A Bíblia diz em Isaías 55, capítulo 11, que a palavra do Senhor, quando ela é enviada, ela faz aquilo que ela foi determinada para fazer. Então, nessa noite, você vai entender o porquê dessa história toda. E é interessante porque aquele menino é curado através de uma palavra de Jesus. Jesus não precisou ir lá. E aquele qual Jesus amava, Jesus, a Bíblia diz que ele manda uma palavra para aquelas pessoas que foram trazer o recado para ele. E a palavra que Jesus manda é: avisa lá que essa enfermidade aí não é para a morte. Meu Deus, Marta e Maria, a Bíblia diz que judeus estavam lá também, vendo aquele homem morrendo. A Bíblia diz que ele estava morrendo. E quando Jesus manda o recado, Jesus fala para ficar praticamente isso. Fala para eles descansar o coração deles, porque não vai morrer. Essa enfermidade não é para a morte. Mas ele fala: essa enfermidade é para a glória de Deus. E é interessante porque tem coisas que acontecem na nossa vida que nós não entendemos. Mas a Bíblia diz que a nossa vida, ela tem que ser para a glória de Deus. Então aqui, tudo aquilo que acontece na nossa vida, nós temos que entender que não é um período, pode ser um período complicado, difícil. Nós podemos estar vivendo um cenário ao qual você não vê saída. Mas se você entender
que é para a glória de Deus, os porquês não vai alcançar o seu coração. O seu coração ele irá descansar no Senhor. E você irá esperar. A Bíblia diz que Jesus, depois de dar essa notícia, essa palavra, Jesus ele vai mais para longe. E ele demora mais dias. E Lázaro morre. Aleluia. Lázaro morre. E eu fico imaginando Marta e Maria naquele momento. Jesus lançou uma palavra para o filho daquele homem, ao qual ele nem conhecia, ao qual ele nunca nem tinha visto. E Jesus, através de uma simples palavra, curou o filho dele. E Lázaro, ao qual ele ama, Jesus ele não lançou uma palavra de cura. Eu fico imaginando como que não ficou os porquês no coração de Marta e Maria, querendo entender por que Jesus não curou aquele ao qual ele amava. Mas ele tinha lançado a palavra. Jesus já tinha falado: essa enfermidade é para a glória de Deus. Por que nós não acreditamos na palavra de Jesus? Porque nós estamos presos somente naquilo que nós queremos. Porque Marta e Maria queria que Jesus curasse naquele momento. Marta e Maria queria que Jesus talvez lançasse uma palavra somente, não precisaria ir lá, como ele fez com aquele menino. Esse era o desejo do coração delas. Essa era a vontade delas. Mas o que nós temos que entender, que o que tem que se cumprir, não é o desejo do nosso coração. O que tem que se cumprir é o desejo do coração do Senhor nas nossas vidas. Os propósitos do Senhor, a vontade do Senhor, é isso que tem que se cumprir nos nossos caminhos. E é interessante porque Jesus, quando ele volta no caminho, eu vejo Marta. A Bíblia diz que essa mulher ela sai correndo quando ela fica sabendo que Jesus chegou naquele local. A Bíblia diz que ela vai até Jesus. E ela fala: Senhor, por que o Senhor não veio antes? Lázaro está morto. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E a Bíblia diz que Jesus diz para ela, vou ler aqui. Aleluia. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Olha a atitude. Já vi duas atitudes diferentes. A atitude de Maria foi ficar sentada, aguardar o mestre, talvez chegar até lá. A atitude de Marta foi ir até ele, correndo. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedir a Deus, Deus te concederá. Aqui eu vejo um conflito na cabeça dessa mulher. Porque ela fala: Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas o que eu sei que o que o Senhor pedir para Deus, Deus ele fará. Eu vejo uma fé nessa mulher. Talvez aqui passou um breve momento, uma breve fé nela, que Jesus poderia ressuscitar Lázaro. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir ou de ressuscitar. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. A fé dessa mulher agora, para onde ela foi. Meu Deus. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse Jesus, Jesus insistiu, para ela entender. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Aí ele pergunta: crê isto? Jesus ele pergunta: você crê nisso, Marta? Que eu sou a ressurreição
E eu sou a ressurreição e a vida. E ainda que esteja morto, esse viverá. Jesus deixou claro para ela que ia ressuscitar o irmão dela. Jesus deixou claro. Irmão, creia no que Jesus disse. Creia. Ela responde: sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Ela já aqui se passou um breve pensamento que Jesus poderia ressuscitar Lázaro na cabeça dela. Nesse momento aqui ela já não estava acreditando mais. Ela já estava desconversando aquilo que Jesus estava dizendo para ela. E aí, quando eu li isso aqui, eu pensei: meu Deus, quantas vezes o Senhor fala alguma coisa para a gente e nós falamos: não, Senhor, não, Senhor, eu vou conseguir. Não, Senhor. Quantas vezes talvez alguém aqui recebeu uma promessa do Senhor e disse para você que você será um pastor ou uma pastora, e você fala até hoje: não, Senhor, eu não tenho condição, Senhor, não vou ter condição, Senhor. Nós queremos desconversar aquilo que o Senhor fala para nós. Tendo dito isso, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou depressa. Agora ela se levantou e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos seus pés. Olha as atitudes. Uma foi até Jesus, talvez para indagar. Jesus falou assim: espera para o Senhor ter vindo, é o homem que você ama, meu irmão, e o Senhor aqui não estava. Olha a atitude de Maria. A Bíblia diz que ela lança-se aos pés do Senhor. A Bíblia não fala que ela indaga o Senhor de qualquer coisa que ela estava passando. Era o irmão dela que estava morto. A Bíblia em nenhum momento mostra que Maria foi até Jesus: Senhor, é para o Senhor estar aqui. Não. A Bíblia diz que ela lança-se aos seus pés. E quando lança-se aos pés do Senhor, isso é sinal de adoração. Isso é sinal de humilhação. E é isso. Quando acontece algumas coisas na nossa vida, nós temos que olhar para Maria e não para Marta. E em vez de perguntar para Jesus por que nós estamos passando por isso, nós temos que fazer igual Maria: se lançar aos pés do Senhor e adorar Ele e falar: Senhor, eu estou passando por isso, mas bendito seja o nome do Senhor, porque Tu és Jesus, porque o Senhor sabe de todas as coisas. É essa atitude que nós devemos tomar. É a atitude que Maria tomou. E a Bíblia diz que ela se lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim, os judeus que o acompanhavam, gritou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde os sepultares? Eles responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. É interessante porque a conversa acabou aqui entre Jesus e Maria. Acabou aqui. Jesus não teve que ficar dando explicações para Maria. Jesus não teve que ficar implantando uma fé no coração da Maria. Jesus simplesmente perguntou: na onde vocês sepultaram eles?
Então disse os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos aos cegos fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Meu Deus, a Bíblia diz que Jesus, ele ficou com o coração agitado. Eu imagino, Marta tinha intimidade. Marta conhecia ele. Marta viu tantas as coisas que ele fez. Marta sabia do poder dele. E tanto que ele ficou implantando a fé no coração dessa mulher. Eu vou ressuscitar, eu vou ressuscitar, eu vou ressuscitar. E essa mulher, ela saiu dali da presença dele não crendo. Imagine como ficou o coração de Jesus. E é assim quando Jesus está ali conosco. Eu vou fazer, filho. Eu vou fazer, filha. Eu vou fazer. E nós estamos ali, deixando de crer, deixando de acreditar. Mas o que é interessante é que Jesus, ele não desiste. É interessante que aquilo que o Senhor se propôs a fazer, Ele vai fazer. Independente de você não acreditar ou não, o Senhor, Ele irá cumprir aquilo que Ele falou. Se a Bíblia diz, se a palavra dEle diz, a palavra do Senhor é Ele. Ele é o verbo vivo. E se Ele disse que Ele vai fazer, Ele vai fazer, independentemente do que eu e você achar. Se Ele te prometeu que você será um pastor, você será um pastor. Pode ser que demore, por causa da minha e da sua teimosia. Mas vai chegar um momento que nós não vamos resistir. Vai chegar um momento que nós vamos lembrar daquilo que Ele falou. E vamos ver que Ele é Deus para cumprir. E que tudo que Ele falou se cumpre. Ponto. E acabou. Se cumpre. Porque Moisés, quando Jesus falou, você vai falar com aquele homem, com o faraó. Eu não sei falar, eu não vou falar, eu não vou. Moisés não ia. Jesus falou, eu fiz a boca. Eu fiz. Você vai. E mesmo com um breve momento, você precise de alguém, Jesus, ele coloca como ele colocou Arão do lado dele. Mas você vai. Você será o libertador. E você será o libertador. E pronto. Jesus agitando-se, já foi. Versículo, então ordenou Jesus, versículo 39. Tirai a pedra. Ah, essa mulher, ela voltou de novo. Aleluia. Marta, ó, ela apareceu de novo. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Meu Deus. Meu Deus. Quando a mulher está para receber a bênção, ela quer que o Senhor desista de dar a bênção. Meu Deus, irmãos. Quantas vezes nós se enquadramos igual essa mulher? O Senhor está a ponto de nos descumprir os propósitos, as promessas dele na nossa vida. E nós colocamos a impossibilidade que os nossos olhos, que o nosso coração sente e vê. E nós queremos transferir para Jesus, dizendo para Ele, Senhor, é impossível, o Senhor não pode fazer isso. Meu Deus. Mas a resposta do Senhor é imediata, porque o que Ele veio fazer, Ele vai fazer. E pronto, acabou. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu
Não te disse eu? Se creres, verás a glória de Deus. Eu já não te disse. Jesus, ele começa a falar novamente. Ele continua insistindo. Você acha que não vai dar. Mas eu estou dizendo para você que eu vou fazer. Eu estou dizendo. Tiraram então a pedra. E Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Eita glória! Saiu aquele homem todo enfaixado, que estava morto, com teus pés todo enfaixado, corpo inteiro, pulando daquele túmulo, porque ele não conseguia dar o passo, estava enfaixado, ele só saiu pulando, não tinha outra forma. Meu Deus, imagine, irmãos, a cara de Marta. Imagine a cara de Marta. Meu Deus, agora eu entendi, Senhor, que o Senhor pode todas as coisas. Agora eu sei que tu pode todas as coisas. Eu imagino a Marta falando com ela mesma. E muitos, em 45, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizava. Meu Deus, como foi grande essa obra que Jesus fez. Porque muitos judeus que estavam ali, eles começaram a crer em Jesus, através desse milagre. E mudando de pessoa, eu olho para a vida de Lázaro. Porque são 3 pessoas aqui. São Marta, Maria e Lázaro. Nós podemos ver que Marta, nós não podemos se enquadrar nela. Nós podemos ver que Maria, ele é um exemplo. Porque ela se calou diante de uma dor que ela estava sentindo. E ela adorou Jesus. Não importava o que ela estava passando, ela adorou Jesus. Mas Lázaro também, ele foi um instrumento. Lázaro, ele literalmente estava na mão de Deus. A Bíblia diz que Lázaro, depois desse milagre que aconteceu na vida dele, ele começou a pregoar e falar o que Jesus fez. A Bíblia diz que os judeus se convertiam a Jesus através do testemunho de Lázaro. Mas o que me chama mais atenção é que a Bíblia diz que os líderes daquela época começaram a armar para matar Lázaro, porque estavam todo mundo se convertendo a Jesus por causa desse milagre. O que eu quero te dizer nessa noite é o que Deus tem para fazer na sua vida, o que Deus te prometeu, o que Deus te falou, tem um poder muito grande. É um projeto, é uma obra de Deus que nós não sabemos e não imaginamos como vai ser. Mas nós temos que se apegar naquilo que Jesus falou. Nós temos que colocar em nosso coração, independente do nosso cenário, independente do que nós somos, independente do que nós sabemos, é se apegar àquilo que Jesus falou. Se Jesus disse que você será um evangelista, se Jesus disse que você será um pregador, se Jesus disse que você será um diácono, um pastor, se Jesus disse, Jesus, Ele irá fazer se cumprir na sua vida. O que você precisa fazer é examinar o manual e caminhar de encontro o propósito dele. Porque para eu ser um pastor, eu preciso meditar, eu preciso comer, eu preciso
me enquadrar. Eu preciso deixar de ser eu para ser aquilo que Deus quer. Mas para isso eu preciso entender o manual que Jesus deixou. E assim será possível, sim, de acontecer aquilo que Jesus nos prometeu. Está aqui, nas nossas mãos. A Bíblia nos ensina a jejuar. A Bíblia nos ensina a fugir do pecado. A Bíblia nos ensina a meditar de noite para que o nosso caráter seja formado de acordo com Cristo, para que a promessa de Deus ela venha se cumprir. Então aqui está o caminho para que o propósito de Deus ele venha acontecer. E quando você pensar que não vai acontecer, você lê Colossenses, você lê Filipenses, você lê as cartas que Paulo deixou escritas para as igrejas. E você lê os evangelhos de Jesus. Está aqui. Lê. Porque a Bíblia diz que ouvir a palavra do Senhor, o seu coração se encherá. E assim a fé ela crescerá no seu coração.